Hoje estou trazendo um tema chamado arteriosclerose emocional para a gente estar conversando aqui com vocês. É uma coisa que vocês devem falar, arteriosclerose eu conheço, mas arteriosclerose emocional é uma coisa nova, é uma coisa que está acontecendo, que é muito comum e é pouco estudada. Por isso que a gente está trazendo aqui para vocês, juntos nós estarmos refletindo. Qual que é o núcleo desse estado chamado arteriosclerose emocional? O núcleo são as mágoas, os ressentimentos que a gente guarda no decorrer da nossa vida com as pessoas com as quais a gente se relaciona. E isso acontece muito, acontece com frequência dentro da nossa vida, guardar essas situações. Eu me lembro de um caso de uma mulher que ela descobriu uma infidelidade do marido através de algumas coisas que estavam escritas ou algum áudio que ela ouviu no celular do marido. E aí então ela chegou e falou, olha, eu quero separar e ficar, eu quero que você vá embora, e ficou com a menina de 9, o menino de 7, e pediu que ele fosse, e a partir desse momento, dessa infidelidade, ela contou para os pais, e os pais falaram, puxa vida, que coisa chata, porque ele está na nossa família há 15 anos, é um moço trabalhador, muito honesto, muito carinhoso com a gente. Você perguntou para ele o que essa mulher representa para ele, se isso tem alguma coisa. Ela falou, o quê? Vocês estão do lado dele, pegou os filhos, foi embora, e falou, vocês não vão ver mais os meus filhos. E a partir desse momento, ela guardava um ressentimento muito intenso daquilo que o marido fez. E o marido, quando pegava as crianças, na semana que ele estava junto, ele pegava e levava as duas crianças para verem os avós maternos, de tanto que ela teve ressentimento. E tudo que lembrava desse marido, ela queria esquecer. Eu tenho um amigo meu que ele trabalhou numa empresa e começou a sofrer muita pressão durante o seu trabalho, quando ele teve a possibilidade de ir para um trabalho recebendo muito mais, com melhores condições e ganhando 3 vezes o que ele estava. E o chefe começou a persegui-lo e ele começou a repercutir sobre sua saúde. Ele ficou muito com infecções repetitivas de garganta. Esta pessoa, imagina, esse é outro caso, quando você tem um pai ou uma mãe que tem uma preferência por um dos filhos. Você imagina como você pode ficar se você vê que o seu pai acha que o seu irmão é o predileto dele, ou a sua irmã caçula é a queridinha. Isso daqui é muito sério quando a gente fala, e quando a gente guarda ressentimentos, mágoas, e a gente tem pessoas que teoricamente nos fizeram mal, isso vai criando para nós doença. Falando disso tudo, recentemente nós temos um livro fantástico que foi feito pela Louise Hay, que agora em outubro desse ano de 2017 terminou sua existência, e ela tem um legado, deixou um legado muito interessante desses livros de autoconhecimento e autotransformação. E no livro Você Pode Curar Sua Vida, ela conta a história do que ela passou, o que ela teve, onde ela teve um padrasto que, ao mesmo tempo, durante muito tempo, ele a violentava e teve muitos ressentimentos e muitas mágoas, e ela criou um câncer, e através da mudança do comportamento dela, do entender as situações, ela conseguiu reverter toda essa história da vida dela e publicou um livro e dá chances das pessoas fazerem essa sua transformação. O que acontece com essas histórias? O que acontece isso tudo? Acontece dessa seguinte forma, acontece que quando você tem um ressentimento, é como se você tivesse uma ferida dessa pessoa, como se tivesse alguma coisa machucando você. E toda vez que você quer afastar tudo que está lembrando essa pessoa. Você vê aquela mulher que brigou com o marido porque ele foi infiel, ela afastou dentro desses 15 anos de convivência com ele inúmeras coisas que foram excelentes, maravilhosas, como ele tratava bem a família dela, como ele foi trabalhador, como ele teve um monte de momentos. Ele teve o processo dele de infidelidade, mas ela apagou tudo que tem dentro dele. Então, por exemplo, se você chega e teu chefe te prejudicou, como aconteceu com aquela história que eu te falei, ele foi fazer um trabalho de compreensão, de perdão daquele chefe, de entender o momento, por que ele estava fazendo aquilo, e quando ele se harmonizou, ele com o chefe, ele melhorou com o seu processo de sua saúde.
Evidentemente que isso dá marcas para as pessoas, e tem pessoas que têm dificuldade para ver isso daqui. Tem pessoas porque se deram muito mal com o seu pai, que toda vez que tiver que tomar uma atitude de positividade, de fazer alguma coisa, de ser firme, de mostrar sua força, e for lembrar o pai dela, elas anulam essa ação, elas quebram o seu lado de yang, o seu lado de ação, porque estaria lembrando uma ação do meu pai. Ela anula uma parte dela, ela só consegue trabalhar com o lado afetivo. Tem mulheres ou outras pessoas, outros seres que negam o lado do sentimento, o lado do amor. Então essas pessoas, quando eles negam esse sentimento do lado do amor, elas negam a mãe dela. Então elas negam todas as lembranças que tem, porque a mãe pode ter sido submissa e ela detestava a mãe não ter se posicionado contra o pai, e ela é uma pessoa que só mostra o lado da firmeza dela. Então ela anda como se ela andasse com uma perna manca. Ela tem uma perna que ela atua bem e uma perna que ela atua mal. Isso tudo são arterioscleroses que você tem dentro da sua vida, onde você deixa de ser o seu verdadeiro ser. Como enfrentar essa arteriosclerose emocional? Uma das coisas muito importantes para você é assuma a responsabilidade de tudo que você está fazendo dentro da sua vida. Em cada situação que você viver, só leve os aprendizados que essa situação vai te dar. Pode ter sido difícil, pode ter sido um momento seu, mesmo seu, que você fez menos do que você podia fazer, leve o aprendizado. E para a próxima vez faça diferente. Valide tudo o que acontece. Abençoe os fatos como está escrito e foi feito numa carta de Paulo aos Tessalonicenses: a tudo dai graça. Abençoa todas as coisas que te acontecem. E compreenda o outro ser humano. Compreenda o outro ser humano é outra coisa extremamente importante. Qual tipo de educação, o que ele fez, para onde ele foi, por que ele age assim, o que ele teve como, quem foi o mentor dele, o pai e a mãe, que exemplos que eles davam, que valores que eles passavam. E finalmente, para você chegar e você está levando sua vida, além de você assumir essa responsabilidade, validar as coisas, compreender os outros, viva seu momento agora. Abençoa todo o seu passado, vivencie o seu presente com uma bênção divina e segue em direção do seu futuro muito conectado com agora. Aí a sua mente, quando você valida as experiências que você teve, você vai validar as pessoas. Mesmo as pessoas que supostamente nos fizeram mal, elas também nos trouxeram alguns momentos. Mesmo os trabalhos onde foram difíceis, os momentos que você ficou lá, você trabalhou e fez o seu melhor para aquele momento. Em cada um daqueles momentos, rememora, transforma, muda e segue em frente, porque aí você vai estar com a sua mente lúcida e você vai estar com lucidez mental, com compreensão de todo mundo. Esse é o recado. Isso dá para você curar, isso dá para você prevenir. Muito bem, um abraço gostoso, tamo juntos.